Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou iniciar matéria de vigilância epidemiológica e vou compartilhar a matéria para que vocês possam acompanhar, ok? Bom, ela se inicia no processo saúde e doença, no qual aqui ela é definida pela OMS como saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não simples ausências de doença. Então, saúde engloba muito mais do que uma questão física, ou somente mental, ou somente social. Precisa ser como um todo, tá? Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que vão proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança no fator determinante ou condicionante de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção, controle de doenças e agravos. Então, em um desses âmbitos, a vigilância, ou em todos eles, a vigilância vai ter que estar presente, ou no controle, ou na prevenção, né? Para adotar o quê? Medidas que diminuam, reduzam aquela situação de doença numa determinada região, no determinado município, estado, país ou mundialmente falando, tá? Então, existem os modelos, né, no qual a vigilância epidemiológica vai seguir. Existe o modelo biológico do processo de saúde e doença, né, que traz a doença como algo mágico, algo sobrenatural. Há um período atrás, isso era muito evidente. As pessoas acreditavam que a questão de estar doente estava vinculado a algo maligno, né? Feiticeiros, sacerdotes eram que agiam como médicos para sanar essa situação. A concepção empírica da doença, né, e da saúde, né, ou saúde e doença, tanto faz, mostra que as pessoas veem o corpo doente como algo que seja proveniente da natureza, né? Quando se há um desequilíbrio da natureza, eles acham que o organismo humano também se condiciona àquela situação de desequilíbrio, de doença. A teoria do contágio são partículas invisíveis ao ar que penetram no corpo. A teoria multicausal é a doença como resultante de várias causas que ordenam dentro de 3 categorias: o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Desses tópicos, né, que eu acabei de falar com vocês, o que se mais enquadra é a teoria multicausal, né, entre agente, que é um micro-organismo capaz de produzir uma infecção ou um agravo na saúde da pessoa. O hospedeiro é todo aquele que seja ser vivo, né? E que vai abrigar o agente em seu organismo, né? E o meio ambiente, o meio pelo qual o micro-organismo foi ou é transmitido ao hospedeiro, certo? Que é sangue, o sêmen, o ar, a água e o solo. Aqui tem um exemplo. O agente, o vírus da hepatite B. O fator do meio ambiente é o contato, que é o sangue ou o sêmen. E o hospedeiro, pessoas não vacinadas. Aqui tem um modelo de determinação social do processo de saúde e doença. Ok? Onde vai falar do agente causal,
que eu já falei na outra parte, que são as bactérias, vírus, entre outros. O reservatório, que é o homem ou animal, que é o agente causador, né? Que pode ou não apresentar a doença. O modo de transmissão, que é a maneira como a gente passa a ser doente, né? Ou um novo hospedeiro. A porta de entrada, né? Por onde que entrou aquela doença, a porta de entrada para o novo hospedeiro, o local por onde o agente causador entra para o organismo. E a suscetibilidade, que é a capacidade de um novo hospedeiro enfrentar o agente causador que resulta ou não na ocorrência de doença. Se a pessoa já tem a doença, né? E se ela tem contato com outra, se aquela pessoa vai ser suscetível a receber aquela doença, né? Isso é suscetibilidade. Vamos falar sobre a competência da vigilância epidemiológica. Deixa eu ver. Competência da vigilância. Aqui. Bom, a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que vão proporcionar o conhecimento, a detecção, né? Detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. Isso já foi dito, né? E qual a finalidade? A finalidade é fazer com que os níveis, né? Os níveis de prevenção sejam realizados, ou quando há doença, a transmissão seja prevenido, detectado, tratado e extinguido, ok? Mas falando a grosseiro modo, precisa o quê? Precisa ter em mão que a epidemiologia possui 3 propósitos principais, que a primeira é relatar a disseminação e a importância do agente causador da doença, né? O 2, gerar informações que sirvam de base para a prevenção, moderação e tratamento das doenças, e identificar a causa e a origem da doença. Esses três tópicos é o foco da epidemiologia. Tudo isso é baseado numa lei orgânica da saúde, lei 8.080, né? A gente fala 80/90, porque ela é de 1990. E essa lei, ela determina essas ações da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, ela anda, né? Ela está lado a lado com o SUS. Ela é básica e fundamental para que o SUS tenha um desenvolvimento. Sem a vigilância epidemiológica como uma ferramenta importantíssima, o SUS não consegue, né, seguir da maneira que a OMS, né, que a Organização Mundial de Saúde prevê, né, que é uma saúde de qualidade para todos. Enfim, nós temos esse sistema de saúde no nosso país, né, um sistema dito como gratuito, né, e que no seu papel, né, ele tem regras, diretrizes, normas que fazem com que ele ande numa normativa, tá? Bom,
a epidemiologia, ela não tem uma metodologia específica para ser aplicada, mas ela possui 6 metas obrigatórias, que é o estudo exato, análise correta, esclarecimento racional e formação de hipótese. Depois, sim, tem que comprovar essa hipótese e concluir. O objetivo da vigilância epidemiológica. Vamos lá. O objetivo é estar alerta, ok? Na ocorrência de doenças e os agravos no território, conhecer e acompanhar o que? O avanço e os agravos daquela doença. Aí detecta detecta precocemente o aparecimento de doenças sob a vigilância, né? E intervir naquela área. Também se faz o quê? Estratégias de detectar novos casos, realiza investigações epidemiológicas, detecta as epidemias, controla as cadeias de transmissão de doenças, recomenda implementar as medidas de prevenção e controle de erradicação, recomenda implementar programas de controle de doenças, né? Avalia as medidas de prevenção e controle das doenças e os agravos, produz, consolida e analisa os dados, divulga informações e dá o subsídio para o planejamento de quem? Do SUS. Competências da vigilância em saúde. Atividades epidemiológicas, né? Então, é uma outra portaria, número 3.252, de 22/12/2009, ela deixa bem clara que os níveis nacional e estadual conduzirão as ações de caráter estratégico. E a coordenação e a normalização, ela vai estar em âmbito de ação de longo alcance, além da atuação de forma complementar e suplementar nos demais níveis. Então, temos a municipal e temos a estadual e a nível federal, nacional. Então, temos esses níveis: municipal, estadual e federal. Cada um atua na sua área com o mesmo objetivo, conhecimento analítico, né, da situação da saúde local, ok? Então, um conduz o caráter estratégico e o outro de longo alcance para atuar o quê? Sendo complementar na coordenação e na normalização daquela situação. As atividades da vigilância epidemiológica consistem em detecção de casos e óbitos, a notificação compulsória, a notificação negativa e ok. Então, voltando lá. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Notificação. Certo. Como vai se detectar os casos e óbitos, né? Através de coleta de dados. A coleta de dados, né? E os níveis de atuação do sistema de saúde é que vão dar o valor da informação do dado analisado e ele tem que ser feito e gerado por pessoas responsáveis pela coleta de dados, né? Que devem ser preparadas para aferir a qualidade do dado obtido, certo? Independente se esse dado obtido é o óbito ou são casos de doenças, tá? Então, é através dessa coleta
que se tem a detecção desses casos e óbitos, ok? A notificação ela é uma comunicação de ocorrência de determinada doença, né? Ou agrava a saúde, e ela pode ser feita por autoridades sanitaristas ou por profissionais de saúde ou qualquer cidadão. Isso não... A notificação em si é só uma comunicação, que não deixa de ser importante, porém ela não necessita que a pessoa seja um profissional capacitado para tal informação. A notificação compulsória já é diferente. É a comunicação obrigatória de casos e surtos de doenças ou agravos, né, das doenças, feita por autoridades sanitárias, por qualquer cidadão, sendo uma obrigação inerente aos profissionais da área da saúde. Então, o profissional da área da saúde é obrigado, ok? Segundo a lei que está ali abaixo, a 6259/75. Deve-se notificar a simples suspeita da doença, não se aguardando a confirmação do caso. Então, se tem a suspeita, houve um surto e ainda não chegou a resposta da coleta de exames daqueles indivíduos, independente disso, tem que ser notificado, é obrigatório, ok? A notificação deve ser feita sigilosa e não pode ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário, a não ser em caráter excepcional em caso de grande risco para a comunidade, a juízo da autoridade sanitária e com o conhecimento prévio do paciente ou do seu responsável, tá? Então, se chegou num âmbito onde uma comunidade inteira está com um surto, um bairro, um estado, isso precisa ser divulgado, né? Ou um pequeno grupo, mas o paciente ele tem que ser comunicado, né? Ele precisa saber que ele vai, que a doença da pessoa vai ser exposta, né? Então existe um âmbito jurídico em cima disso, né? Mas geralmente é feito sob sigilo, tá? A notificação negativa é a notificação da não ocorrência de doenças de notificação compulsória na área de abrangência da unidade de saúde. Demonstra que o sistema de vigilância e os profissionais da área estão alertas para a ocorrência de tais eventos. É quando não há, tá? Ok. Existem as terminologias, né, sobre a legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional de 2005, definindo o que é doença, agravo, evento, emergência de saúde pública internacional, emergência de saúde pública de importância internacional, ok? E eu vou pedir um trabalho sobre esse aspecto, ok? E nós teremos uma devolutiva e critérios para a seleção de doenças, agravos e eventos prioritários à vigilância epidemiológica, também a magnitude, a potência da disseminação, a transcendência, a gravidade, a relevância social e a relevância econômica, vulnerabilidades a epidemias, surtos, agravos inusitados, compromissos internacionais. Dentro dessa parte que eu descrevi, o que acontece? Aqui são os critérios para a seleção da doença, né? Para eventos prioritários à vigilância epidemiológica. Qual é a magnitude daquela doença? O que ela traz? Qual é a sua incidência, a sua prevalência, a mortalidade, os anos potenciais de vidas perdidos? Como afetou aquela população,
né? A frequência no que foi afetada. Potencial de disseminação é a transmissibilidade da doença, a possibilidade da disseminação por vetores ou a fonte de infecção, colocando o risco do indivíduo ou do coletivo. A transcendência, o que é a transcendência aqui? Ela engloba o conjunto de características que conferem à doença propriamente dita, na sua especificidade clínica ou epidemiológica, né? É o conjunto de características que traz a relevância da doença. A gravidade é medida pela taxa de letalidade, né? Hospitalizações e sequelas. A relevância social, o valor que a sociedade confere à ocorrência do evento, né? Por estigmatização dos doentes ou medo, indignação. Como que aquela doença afetou socialmente aquele grupo de pessoas, né? Aí vai ter o que? A relevância econômica. Como que mexeu com o desenvolvimento econômico em razão das restrições comerciais, perdas de vida, questão escolar, laboral, custo, diagnóstico e tratamento de custos previdenciários. Então, como mexeu na economia daquele grupo, daquele indivíduo, daquele estado, daquele país. A vulnerabilidade é medida pelos instrumentos específicos de prevenção. É o controle que permite a atuação concreta e efetiva do serviço de saúde sobre os indivíduos ou coletividades. Como que eu vou lidar com aquela população vulnerável, né? Com qual instrumento de prevenção e controle que permite que o objetivo seja alcançado. A epidemia, surtos e os agravos. Todas as suspeitas de epidemias ou de ocorrências de agravos inusitados devem ser investigados e imediatamente notificados aos níveis hierárquicos superior, ok? E os compromissos internacionais relativos ao cumprimento de metas continentais ou mundiais que visam a adoção de controle, eliminação ou erradicação das doenças previstas em acordos firmados pelo governo brasileiro com os organismos internacionais, que listam os agravos das doenças e eventos especificados no Regulamento Sanitário Internacional. Então, existe um regulamento sanitário internacional. E ele é utilizado uma vez que temos as pandemias, ok? Então, o que foi dito agora são os critérios de seleção, para a seleção de doenças, os agravos, os eventos prioritários, a vigilância epidemiológica são. Então, esses são os critérios. A definição de caso na vigilância epidemiológica, a gente se define como, né? Eles podem ser classificados como o caso suspeito, o caso confirmado e o caso descartado. O suspeito é onde a pessoa apresenta sinais e sintomas de uma possível exposição da fonte, né, da fonte de infecção, uma contaminação que sugere estar desenvolvendo, né, ou tende a desenvolver alguma doença. Então, esse é um caso suspeito. O caso confirmado é a pessoa ou animal infectado ou doente que apresenta características clínicas, laboratoriais. Então, foi confirmado via exames laboratoriais epidemiológico específico de uma doença ou um agravo. Então, foi confirmado via exame. Então, isso já está confirmado. E o caso descartado é a pessoa que não preenche nenhum dos critérios de confirmação, né? Ou para a qual é diagnosticada outra patologia que não aquela que está sendo apurada, tá? Agora vamos para a estratégia
né, utilizadas para detectar os casos. A vigilância utiliza a vigilância passiva, que são o quê? As notificações voluntárias e espontâneas que ocorrem na rotina do serviço de saúde. Então, isso aí é uma vigilância passiva. A vigilância ativa é a combinação da vigilância passiva com a busca ativa de casos também utilizados em situações alarmantes ou em programas de erradicação ou controles, prioritários. O que isso quer dizer? Então, eu recebi uma notificação passiva, aí eu vou fazer uma busca ativa dos casos. Se quem me comunicou aquela doença, com quantas pessoas ela mora, qual é o local que ela mora, o bairro. Então, eu vou fazer uma busca ativa das pessoas ao redor daquela primeira pessoa que comunicou que pode estar com uma doença transmissível, ok? Aí entra a vigilância sindrômica, que é o grupo de doenças que apresentam sinais, sintomas e fisiopatologia comuns a etiologias diversas. Essas estratégias apresentam definições de casos simples ela é de fácil notificação. A vigilância sindrômica, ela é de fácil notificação e engloba diversas etiologias, tá? Ela também pode ser aplicada, né, a vigilância sindrômica com êxito, utilizando um sistema sensível de vigilância epidemiológica que permite as intervenções rápidas para evitar a ocorrência de surtos e epidemias. A fonte sentinela é a seleção de um ou mais estabelecimentos de saúde onde se concentram esforços para a obtenção das informações. Então, o profissional de saúde também pode ser designado de uma fonte sentinela. Ô, Janaína, fala baixo! Aí também entramos na vigilância epidemiológica Entramos na vigilância epidemiológica. Só um momentinho. Epidemiológica em âmbito hospitalar, que é uma atividade que tem como principal objetivo realizar ações de vigilância epidemiológicas no ambiente hospitalar, de acordo com a realidade de cada serviço. E o método de investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir de casos notificados, suspeitos ou confirmados e de seus dados. Deve ser iniciado imediatamente após a notificação. Recebida a notificação, a unidade sanitária é obrigada a proceder à investigação epidemiológica para elucidar o diagnóstico e averiguar a disseminação da doença na população sob o risco. A investigação é utilizada como instrumento para reconhecer a real ocorrência de uma doença, com objetivos de identificar a fonte e o modo de transmissão, identificar o grupo exposto e o grupo de maior risco, identificar os casos secundários, identificar os fatores determinantes, confirmar o diagnóstico, determinar as principais características epidemiológicas, reconhecer e adotar medidas oportunas de prevenção e controle. E a investigação também deve ser realizada para esclarecimento de casos de óbitos, de surtos, epidemias e deve ser realizada sempre que ocorrer eventos de relevância epidemiológica, doenças de notificação compulsória, surtos, epidemias, doenças emergentes de etiologia desconhecida não esclarecidas, óbitos de causas desconhecidas também entra,
E a investigação deve ser realizada com a busca ativa de novos casos atendidos no serviço de saúde do município através de levantamento de prontuários. Tá? Os comunicantes domiciliares estão sob maior risco de contrair a doença, após encontrarem-se muitas vezes expostos ao mesmo fator causador. A visita aos comunicantes deve ser feita a domicílio. A escola, a creche, a vizinhança, o ambiente de trabalho e outros locais frequentemente pelo doente durante o período de transmissibilidade. Tá? Isso é a busca ativa. A investigação visa identificar a fonte de infecção, prevenir casos secundários e entre os comunicantes do paciente, adotando medidas de prevenção e controle. Ok? Então, eu encerro aqui o capítulo 1, tá? Vou mandar a atividade via e-mail. Qualquer dúvida, estarei disponível a todos. Obrigada e tenha uma boa tarde.